Olá, meu nome é Viviane, aqui do canal Vivi Ateliê, e hoje nós vamos fazer esse modelo de estojo duplo. Eu coloquei uma alça para ficar mais fácil de carregar, mas é opcional, não precisa vocês colocarem. Já tem dois puxadores aqui para facilitar a abertura. As costuras são todas embutidas, não tem viés, nenhum acabamento, então é bem fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem. Curtam esse vídeo para me ajudar e vamos para o nosso passo a passo. Tanto esse tecido floral, como esse que eu vou trabalhar hoje, é da minha parceira, da Eva Tecidos. É tricoline, 100% algodão, nós temos cupom de desconto para comprar lá no site. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o cupom e o site para quem quiser dar uma olhadinha nas estampas, tá? Antes de nós começarmos a fazer esse estojo, eu vou passar as medidas para vocês depois de pronto. Ele ficou com 9 centímetros aqui, 8 centímetros de altura, por 19 de comprimento. Então, ele é um excelente tamanho, tanto para estojo escolar, como para vender como necessaire também. Então, para a gente começar a fazer, eu vou passar as medidas do molde para vocês fazerem em casa. Vocês vão unir duas folhas A4 e vão cortar esse retângulo deixando nesse tamanho, de 28,5 por 30. Só cortem esse retângulo deixando nessa medida. Quando a gente dobrar ao meio, vai ficar com 15 por 28,5. Então, nós vamos fazer algumas marcações para cortar esse molde. Aqui, vocês vão fazer uma marcação de 3 centímetros. 3 centímetros para baixo, 4 centímetros aqui na largura. Depois, aqui embaixo, vocês vão fazer 5 centímetros na altura e também os 4 na largura. Então, esse espacinho do meio que ficou aqui, ó, ficou com 7 centímetros. A mesma coisa eu fiz aqui, ó, 3 centímetros, 4. Vocês vão marcar as caixinhas de leite. Depois aqui 5 de altura por 4 também. Ficou esse espaço aqui de 7 centímetros. Então, com ele dobrado ainda, assim, nós vamos cortar esse espacinho que ficou aqui de 7 centímetros. É bem fácil de fazer, se vocês unirem duas folhas A4, ela já é reta, então não tem como vocês errarem esse molde. Vou cortar aqui esses 7 centímetros. Quando vocês abrirem esse molde, ele já vai estar no tamanho que a gente quer para fazer esse estojo. Então, aqui eu já tenho o material pronto, só que eu fiz de duas maneiras diferentes. Aqui eu utilizei só o tricoline, 100% algodão, e estruturei com a manta R2, então ele fica um pouquinho mole, ó, não fica com muita estrutura. Para fazer esse agora, eu tenho tricoline, tenho a manta R2 e eu coloquei uma camada de TNT 120. Eu vou fazer na máquina industrial, então para mim não vai ficar muito grosso de trabalhar esse material. Se vocês forem fazer na máquina doméstica e quiserem estruturar um pouquinho mais, usem o TNT 80, parece que tem o número 80, tem 120, 140. Esse aqui é o 120 e vocês usem o 80 para máquina doméstica. Então, agora vocês vão ver, depois de pronto, vocês vão ver a diferença dele um pouquinho mais estruturado, que ele fica mais durinho. E como ele ficou assim, ó, trabalhado só na manta R2 e no tecido tricoline. Então, esse aqui é a primeira vez que eu vou fazer utilizando esse TNT, a gente vai ver se vai ficar legal ou não. No final do vídeo, vocês decidam se vocês vão fazer com o TNT ou vão fazer somente com a manta e com o tricoline. Então, aqui eu cortei a manta, cortei o TNT, cortei o tecido tricoline um pouquinho maior, fiz esse trabalho de martelacê e depois eu refilei, deixando nesse tamanho aqui de 28,5 por 30 centímetros. Agora, eu vou colocar meu molde aqui em cima e eu vou só recortar esses espaços aqui que estão sobrando. Cortei a minha peça, essas partezinhas que estavam faltando cortar, ficou exatamente do tamanho do molde, com as medidas que eu passei para vocês. Já costurei a minha etiqueta sintética aqui, marquei 5 centímetros daqui para baixo, ela tem 2 por 4 centímetros, então marquei 5 centímetros para cá e centralizei aqui no meio, como ela tem 4, ficou 8 para cá e 8 para cá. Essa etiqueta sintética é da minha parceira, das etiquetas Milartes. Também temos cupom de desconto para comprar lá no site. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Então, para começar a costurar esse estojo, vocês vão precisar de um pedacinho de material, esse mesmo aqui. Tem o tecido tricoline, a manta R2 e o TNT.
Esse pedacinho de material, ele está por 4 centímetros por 28,5. A mesma largura que eu passei aqui para vocês. 28,5 por 4 centímetros. Então, nós vamos costurar por partes para vocês não se confundirem. Vamos precisar de 2 zíperes. Vocês podem cortar 33 centímetros de zíper, tem que ser um pouquinho maior que 28,5 para sobrar aqui dos lados e ficar mais fácil de vocês colocarem o cursor. E vamos precisar de 4 pedacinhos de forro. Esses 4 pedacinhos de forro têm a medida de 12 centímetros por 28,5. E aqui embaixo eu já fiz as caixinhas de leite na medida de 4 por 4 centímetros. Então, vocês façam isso nesses 4 pedacinhos de forro, que aí já vai ficar pronta a caixinha de leite, depois é só a gente costurar. Para começar a costurar esse estojo, nós vamos começar por essa parte aqui. Eu também fiz um trabalho de matelacê aqui, deixei ele estruturado. Quem não quiser fazer nenhum trabalho, só faz uma costurinha em toda a volta do material para prender tudo. Então, nós vamos abrir um zíper. E eu vou pegar esse pedacinho de material, vou colocar o zíper direito com direito, essa parte dos dentinhos é virada para baixo. Vou colocar aqui, vou alinhar e vou fazer uma costura de segurança aqui. O outro lado do zíper eu também vou colocar aqui, vou alinhar com o outro lado, direito com direito, e vou fazer uma costura de segurança aqui. Prendi os dois lados do zíper. Agora, nós vamos precisar de 2 pedacinhos de tecido para o forro. Vocês vão colocar direito com direito, aqui tá o direito do tecido. Vocês vão alinhar aqui na borda. Vão virar por esse lado, para costurar aqui por esse lado, para não esticar esse tecido de baixo. Então, passe uma costura em toda essa borda. Fiz uma costurinha nessa borda, prendi o primeiro forro. Agora, nós vamos colocar ele lá para trás. E nós vamos passar uma costura de pesponto aqui nessa borda. Fiz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa com esse lado. Então, vocês vão separar esse forro para não costurar junto. Nós vamos pegar o outro forro, vamos colocar direito com direito. Vamos alinhar e fazer uma costura aqui. Fiz uma costura prendendo esse forro, agora nós vamos virar ele lá para trás, vamos marcar bem essa costura. E agora nós vamos fazer uma costura de pesponto aqui nessa borda também. Fiz uma costurinha de pesponto aqui nessa borda, então essa parte ela já está pronta. Ela ficou assim, que é a parte de cima do estojo. Agora nós vamos preparar essa outra parte aqui. Então, vocês vão abrir esse outro zíper. Vão alinhar aqui na borda. Vão fazer uma costura de segurança primeiro, para prender o zíper. Vão colocar esse outro lado aqui também, sempre direito com direito, alinha e faz uma costura de segurança. Depois, nós vamos pegar os forros. Vou colocar direito com direito, vou alinhar aqui, vou passar uma costura. Direito com direito, alinha e faz uma costura aqui também. Prendi os 2 forros. Agora, nós vamos colocar esse forro lá para trás. E vamos fazer uma costura de pesponto aqui nessa borda. Coloca esse forrinho lá para trás. Ele fica um pouquinho mais duro por causa do TNT. Mas vocês marquem bem, puxem esse forrinho bem lá para trás. E façam uma costura de pesponto aqui nessa borda. Já vou aproveitar para fazer os meus puxadores. Eu preciso de 4 puxadores de 6 centímetros. Então, aqui eu já cortei um pedacinho de tecido no tamanho de 24 centímetros por 6. Dobrei ao meio, dobrei as 2 pontas ao meio e dobrei de novo. Aí, eu vou passar uma costura nessa borda e vou dividir em 4 puxadores. Fiz uma costura de pesponto aqui nessa borda e aqui nessa borda. Então, eu já acabei de utilizar os 4 forros que eu tinha. E aquela alça que eu mostrei pra vocês, eu dividi em 4, ficou 6 centímetros cada puxador desses aqui que nós vamos usar no zíper. Então, agora nós vamos colocar os cursores. Vamos precisar de 2 cursores. Vamos pegar essa parte, vamos alinhar aqui. Eu vou colocar o primeiro cursor. Vocês podem cortar a pontinha dos dentes do zíper de um lado, para ficar mais fácil de encaixar esse cursor. Vou alinhar.
Olha se ficou alinhado as duas bordas, fecha todo o zíper e coloca o cursor de novo para deixar no meio da peça. Arruma direitinho aqui para ficar um acabamento bem bonito no zíper, os dois lados tem que ficar iguais. Então, coloquei o primeiro cursor aqui e deixei no meio. Agora, eu vou trazer a outra ponta e vou colocar o segundo cursor. Coloquem os dois, abrindo e fechando para o mesmo lado. Cuidem isso. Encaixa de um lado, encaixa do outro e puxa. Se ficou alinhado, fecha. E agora eu vou colocar o cursor de novo para deixar no meio da peça. Eu tô usando o zíper número 5, que eu compro por metro, e é bem mais fácil de encaixar esse cursor nesse zíper maior, então quem tem dificuldade, compra o número 5. Agora que nós colocamos os dois cursores, o estojo ficou assim, nós vamos utilizar os puxadores. Eu vou costurar os 4 puxadores, antes de desvirar para ficar mais fácil. Então, aqui na borda do zíper, vocês dobrem esse puxador ao meio, centraliza bem aqui no meio do zíper, depois pode cortar esse excesso de zíper, e vocês vão colocar esse forrinho pro lado, esses dois forrinhos aqui pro lado, para não costurar ele junto, e vocês vão passar uma costura de segurança somente aqui no puxador, para ele ficar preso, tá? Não costurem o forro, coloquem ele pro lado. A mesma coisa eu vou fazer desse lado, eu vou abrir aqui os dois forrinhos, vou encaixar o meu puxador aqui no meio, depois eu vou cortar o excesso de zíper e queimar para não desfiar, e passo uma costurinha de segurança bem centralizada, só aqui no zíper, tá? Não vai pegar os forros. E do outro lado também. Eu acho mais fácil costurar esses puxadores agora, enquanto ele tá virado certo aqui, virado do lado direito, do que depois que a gente desvirar. Porque agora é mais fácil de centralizar e costurar ele bem no centro do zíper. Então, eu vou costurar esses 4 puxadores, sempre puxando aqui o forrinho para trás, pro lado, para costurar só aqui no meio do zíper. Vou costurar esses 4 puxadores aqui. Fiz uma costurinha de segurança para prender os 4 puxadores, cortei o excesso de zíper e queimei as bordas. Essa costura, ela não costurou o forro. Esse puxador, ele fica centralizado bem no meio do zíper aqui, ó. Esse tamanho de 6 centímetros que nós cortamos, ele fica centralizado só aqui no meio do zíper. Então, não precisa nós costurarmos o forro. Então, agora nós vamos desvirar. Esse aqui vai ficar um pouquinho mais durinho de desvirar, porque ele tem o TNT. Se for só com tricoline, vai ser mais fácil. Cuidem para não abrir o zíper. Então, desvirem devagar. Agora, a primeira coisa que nós vamos fazer é fechar o forro. Então, aqui, ficou direito com direito, é um forro, a parte de dentro do estojo de um lado, e aqui direito com direito é o outro forro, é o outro lado. Então, um lado aqui embaixo, nessa borda, nós vamos fechar todinho, inicia e finaliza com retrocesso e fecha todo esse lado. E do outro lado, nós vamos fechar as pontas e deixa um espaço de 5 dedos aqui para desvirar. Então, inicia e finaliza aqui, depois inicia e finaliza aqui, deixa esse espacinho para desvirar. Então, eu vou fechar esses 2 forros agora. Fechei aqui embaixo um forro, e aqui embaixo eu fechei o outro e deixei esse espaço aqui para desvirar. Agora, nós vamos fechar essas laterais do forro, são 4 laterais, essas duas e essas duas. Vocês vão unir aqui borda com borda e vocês vão costurar iniciando aqui com retrocesso e 1 centímetro aqui para baixo vocês não costurem. Então, vocês costurem daqui até aqui, 1 centímetro antes de chegar no zíper. Nós vamos deixar esse espacinho aqui sem costurar, porque depois vocês vão ver que o acabamento do zíper vai ficar mais bonito. Então, marquem 1 centímetro dessa bordinha do tecido para cá e deixem sem costurar. E depois vocês fechem até aqui o final. Isso eu vou fazer nesses 4 lados aqui.
Fechei as 4 laterais do forro. Vocês podem perceber que aqui esse cantinho do zíper ficou aberto porque eu não costurei esse 1 centímetro até chegar aqui nessa borda. Então, fica aberto esses 4 cantinhos. Agora que nós vamos finalizar esse lado, é que nós vamos fechar ele. Então, para fechar, agora vocês vão unir. Aqui tá a parte dos puxadores do zíper, vocês vão unir com essa parte de baixo aqui do estojo. Como nós não costuramos essa parte aqui, ó, agora o forro ele ficou aberto aqui, ele vai ficar certinho aqui, não vai ficar mascado, amassado o zíper, porque ele tá aberto aqui. Então, para costurar todo esse lado aqui, nós vamos puxar um pouquinho esse forro para baixo, ó. Só dobra ele aqui para baixo e nós vamos passar uma costurinha. Aqui também, ó, dobrem ele aqui para baixo. E nós vamos passar uma costura em toda essa lateral. Essa parte eu vou mostrar lá na máquina para vocês não ficarem em dúvida. Se dobrou para esse lado, aqui também dobra para esse lado, ó, une a parte do zíper com a parte de baixo do estojo. Ó, dobra um pouquinho esse forro para baixo. Na hora de costurar lá, nós vamos só fechar essa parte aqui e vamos trazer a costura até aqui essa ponta. E esse aqui também vou dobrar um pouquinho para baixo. E aqui eu vou dobrar assim e vou passar uma costura em toda essa borda. Passo uma costura reforçada, principalmente aqui na parte do zíper, pode passar com retrocesso. E aqui também, inicia e finaliza com retrocesso. Essa parte aqui eu vou mostrar para vocês lá na máquina, para vocês não ficarem com dúvida. Fiz uma costura para fechar aqui e para fechar aqui. Mostrei lá na máquina para vocês, eu só virei o forro pro lado assim, puxei um pouquinho para cá, passei essa costura. Aquela parte que tinha ficado aberta do forro já fechou aqui em cima do zíper. A mesma coisa eu fiz desse lado, ó, puxei o forrinho aqui para baixo, passei a costura aqui. Fica assim mesmo, depois vocês vão ver lá por dentro que o acabamento fica mais bonito assim, tá? Aqui a gente acabou de fechar aquela parte do forro que não tinha fechado antes. Agora, é bem simples, nós vamos fechar as caixinhas de leite. Então, vamos começar pelo forro primeiro. Vocês vão unir costura com costura, vão passar uma costura aqui. Vão fechar esse lado aqui também. Primeiro, eu vou fechar as 4 caixinhas de leite do forro. E depois, a gente fecha o estojo, tá? Então, eu vou lá na máquina e vou fechar essas 4 caixinhas de leite. Fechei as 4 caixinhas de leite. Eu não falei para vocês, mas na hora de fechar essa caixinha de leite, vocês podem colocar a mão aqui por dentro e já podem abrir o zíper para ficar mais fácil de vocês movimentarem a peça. Então, depois que vocês fecharam essas 4 do forro, nós temos que fechar essas 4 aqui. Aí, vocês decidam se querem deixar um estojo com alça ou sem alça. Como eu vou colocar uma alça, eu estou utilizando essa alça pronta, que tem 3 centímetros, e eu cortei 21 centímetros de comprimento. Então, essa alça eu vou colocar no lado que tá fechando o meu zíper. Vou colocar a mão aqui por dentro. Ó, o zíper tá fechando para a esquerda, então essa alça ela vai aqui. Eu vou colocar ela aqui, coloca por dentro. Pode fazer uma alça de tecido também, se vocês preferirem. Passa a alça aqui por dentro, arruma direitinho. E agora, na hora de fechar a caixinha de leite, vocês centralizem ela bem no meio da costura, tá? Fecha bem direitinho essa caixa de leite, ó, as medidas fecham bem direitinho desse molde. Coloca aqui, cuida para não torcer ela, arruma direitinho. Centraliza aqui. E passa uma costura. E essa aqui vocês fechem normal. Aí, vocês decidam, se vocês querem colocar alça, vocês colocam 21 centímetros de alça. Se vocês não quiserem colocar alça, deixarem só como estojo simples, só fechar as 4 caixinhas de leite. Fechei as 4 caixinhas de leite da parte principal. Cuidem para deixar essa parte aqui virada sempre pro mesmo lado. Aqui eu virei as duas pro lado de baixo. Agora, eu vou desvirar, vou fechar esse forro aqui, que vai ficar aberto, e vou passar e mostrar o resultado final para vocês.
Aqui está o meu estojo box pronto. Eu passei, fechei aquela abertura que ficou aqui no forro com pontinhos invisíveis, mas vocês podem fechar a máquina também. Ela ficou bem mais estruturada que a outra, porque ela tem o TNT, então dá para perceber que ela ficou bem mais durinha. Essa aqui só com a manta R2 ela ficou mais molezinha, então vocês escolham como vocês querem fazer. Eu queria mostrar para vocês como que eu passo ela para deixar ela bem vincadinha assim. Eu não utilizo nem a tábua de passar, eu só pego ela na mão e vou passando assim com ferro. Não precisa ser com ferro muito quente, para vocês não se queimarem. Então, eu vou passando assim, depois que ela tá morninha, eu vou vincando esses cantinhos aqui para ela ficar bem no formato retangular. Essa é a melhor maneira de passar esse tipo de necessaire aqui. Aqueçam bem ela, deixem ela bem morninha. E depois vocês vão vincando. Por isso que ela fica nesse formatinho aqui retangular, ó, e fica bem bonitinha, fica bem durinha. Depois que eu passei, então o TNT já ficou marcado, ele não volta mais a ficar mole. Então, ela fica bem bonita. É um modelo de estojo bem bonito, dá para vocês venderem bastante aí no ateliê de vocês. Façam, me marquem lá no Instagram para me ver o trabalho de vocês. Deem uma olhadinha no site da Eve Eva para vocês conhecerem os tecidos. Tem tecidos lindos, agora para o carnaval tem bastante promoção também, então deem uma olhadinha lá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compartilhem esse link para me ajudar na divulgação. Um beijinho para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!